Muito obrigado pela presença de vocês. Estamos aqui hoje mais uma vez para fazer a coletiva junto com o Centro de Contingência. Temos aqui presente à minha direita aqui o Dr. Dimas Covas. Temos ali à esquerda o Dr. Geraldo Repli, que são membros do Centro de Contingência. Aqui está o secretário de Desenvolvimento Regional, o Dr. Vignoli, grande Vignoli. Ali tem o Paulo Menezes, que é do CDC, e também membro do Centro de Contingência. Eu queria iniciar aqui com vocês, colocar os números de hoje, por favor. Isso. Então, nós estamos no estado de São Paulo com 39.900 casos e 3.200 óbitos. O Brasil apresenta 125 mil casos com 8.536 óbitos. No caso de São Paulo, os novos casos foram 2.075, que daí aproximadamente uns 7%, um pouquinho menos. E o número de óbitos, 3.206, sendo novos óbitos 161, que deve ser aproximadamente aí 5% dos óbitos totais, né, do Estado. Em termos de taxas de ocupação, a UTI no Estado está com 66,9% e na Grande São Paulo 89,6%, subiu um pouco em relação aos dados de ontem, que era 86,7%. Temos internado em regime de terapia intensiva 3.767 pacientes e enfermaria 5.919 pacientes. Esses pacientes são pacientes confirmados e suspeitos. Tanto suspeitos quanto confirmados estão nesta conta aqui dos pacientes internados, o que passou então a levar a taxa de ocupação para 89%. Chegamos a praticamente 9.000 pacientes internados, né? A taxa de isolamento no estado, nós estamos com 47%, e na questão das testagens, estamos em dia, não existe uma fila para testes, né? E a média do estado aqui, 47% para o teste de isolamento, a taxa de isolamento, a mesma coisa com relação ao estado de São Paulo e a capital, a grande capital. No hospital do Ibirapuera, nós temos hoje 97 pacientes internados, dá um pouco menos aí de 50%. Eu vou pedir ao Dr. Dimas Covas que faça uma pequena explanação a respeito aí dos nossos cenários. Boa tarde. A apresentação, por favor. Bem, a minha apresentação é um pouco até pedagógica. Nós estamos aí na véspera de anúncio de medidas importantes e acho que é importante que o Centro de Contingência faça uma contextualização. Quer dizer, esse diapositivo aqui, ele demonstra uma situação que é muito importante que vocês compreendam. A epidemia, ela tem o que nós chamamos de taxa de reprodução. Traduzindo isso em termos bem fáceis de entender, ou taxa de contágio. Quer dizer, que é o número de pessoas que um indivíduo infectado está passando, está transmitindo.
produzindo infecções secundárias. Então, quando nós olhamos nesse gráfico, nós vamos ver o que nós chamamos de R0, que é essa taxa de contágio no início da epidemia. Portanto, quando não existia nenhuma medida de afastamento social em vigor, ela era de 2,9. Isso significa que um indivíduo infectado estava, em média, infectando 3 outros indivíduos. E aí tem 3 cenários que nós temos sempre apresentado aqui, que são os cenários em que o Centro de Contingência trabalha. Um cenário sem nenhuma medida, que é esse 30%, que é a mobilidade normal da população. Um cenário de 55%, que é o cenário de isolamento que vinha sendo mantido aí até 10 dias atrás, né? E um cenário que é o cenário ideal, que nós consideramos de 70%. E o efeito que esses cenários produzem, então, nessa taxa de contágio, nesse número de reprodução da epidemia. Então, veja, se fosse sem nenhuma medida, nós estaríamos em 2, e isso levaria a uma subida muito acentuada da curva. 55%, quer dizer, nós não estamos em 55%, nós estamos hoje em 47%. Tá? Em 47%. Ele diminuiria essa taxa de contágio em 55%. Quer dizer, ele produziria lá na frente uma situação de curva mais aceitável do ponto de vista da saúde pública. Mas a epidemia continuaria ainda crescendo, e como ela está crescendo atualmente. Quer dizer, nós estamos exatamente, esses pontos em vermelho são os números reais, os números observados, e o azul é a curva projetada. Então, nós estamos nessa fase, nós estamos subindo. E uma taxa de 70%, ela reduziria a taxa de transmissão para menos de 1%. Quer dizer, quando isso acontece, a epidemia para de crescer, ela para de aumentar, ela se estabiliza. Quer dizer, ela vai manter estabilizada até que lá na frente ela tenda a desaparecer à medida que o número de pessoas infectadas vai aumentando. Então, são esses 3 cenários que são importantes. Importante que nós estamos hoje no cenário do meio e que nós gostaríamos, como meta, de atingir o cenário de 70%. Estamos longe desse cenário. O mesmo cenário agora traduzido em medidas que o governo pode tomar, estão ao seu dispor. Algumas, inclusive, já foram tomadas, e o reflexo dessas medidas nessa taxa de infecção, nessa taxa de contágio. Então, se vocês perceberam, o distanciamento social, ele dá em torno de 25% de redução, o auto-isolamento um pouquinho menos, o fechamento da escola vai lá para quase 50%, a abolição de eventos públicos em torno de 25%, e tudo isso é somatório, E a medida mais agressiva seria o que nós chamamos de mitigação intensa, que aí é o que muita gente usa o termo em inglês, lockdown, que ele produziria mais de 75% de redução na taxa de transmissão. Então, essas são as medidas possíveis de serem tomadas e o reflexo dessas medidas nessa taxa de reprodução da infecção. Esse outro quadro, ele mostra como é que a curva tem evoluído aqui no estado de São Paulo. Então, veja, no dia 17/3, nós tínhamos lá 164 casos, principalmente ali na região metropolitana de São Paulo. Veja lá, no gráfico de baixo. Óbitos, um óbito só nessa data. E aí agora nós temos no dia 30/4, 28.698, hoje já os números são diferentes, e o número de óbitos 2.373, e olhando lá que ele já espalhou para praticamente todas as regiões do estado. Próximo.
Quer dizer, veja lá, a evolução em termos de abrangência, né? A cada 3 dias, 7 novas cidades. Em março, abril, 25 novas cidades a cada 3 dias. Maio, 38 a cada 3 dias. Há 50 dias eram 10 cidades, atualmente são 371 cidades. Tá? Então veja, olha a progressão dessa epidemia, quando você olha o conjunto do Estado. Quer dizer, não existe nenhuma região protegida, né? Nesse momento, a onda epidêmica está se distribuindo por todos os municípios do Estado, né? Aí nós vemos, então, a evolução da quantidade de municípios, né, afetados, que é exatamente o resumo do que eu mostrei anteriormente, mostrando que essa curva está subindo, chega lá em maio, ela começa a subir, né, mais agudamente, mais inclinação, né, uma inclinação maior. O outro, próximo, é isso. Então, a mensagem, quer dizer, nós não estamos numa situação que seja dentro dessas projeções, quer dizer, nós estamos com um índice de isolamento menor do que os 55% que eu apresentei, portanto, hoje 47%, e que esse índice de isolamento não vai nos levar numa situação ideal do ponto de vista de controle da epidemia. O Marco Vignoli, enquanto secretário de Desenvolvimento Regional, ele tem acompanhado todo o nosso trabalho e também junto aos prefeitos e secretários de saúde dos municípios, juntamente com o trabalho do COSEMES, que é presidido pelo Dr. Geraldo Repler. Eu vou pedir para o Marcos Vignoli fazer seus comentários a respeito do que foi apresentado e como que ele está sentindo que esta situação com relação ao aumento do número de casos no interior. Obrigado. Muito boa tarde a todos. Ontem nós tivemos o pico histórico aqui em São Paulo, 3.800 casos. O outro pico histórico anterior foi no último dia 30 de abril, com 2.540 casos. Então isso demonstrou um crescimento de quase 50% do pico anterior para esse pico de agora, com uma característica diferente. Se hoje nós temos no número de casos no interior do estado aproximadamente 16% no interior, o restante na região metropolitana de São Paulo, nos números de ontem a gente já conseguiu identificar 32% dos casos no interior e o restante na região metropolitana de São Paulo. Com isso, é possível a gente concluir que o crescimento no interior do estado de São Paulo tem se dado de forma muito acelerada ao longo do último período recente, né? Em maio, como o Dr. Dimas Covas colocou, de forma mais aguda e mais acelerada, e ao longo dos últimos 15 dias isso se deu de forma muito forte. É possível afirmar que o isolamento social, que iniciou no dia 24 de março aqui em São Paulo, conseguiu salvar vidas. A gente consegue fazer uma relação do número de casos e de óbitos que eram naquela oportunidade referente ao número de casos no Brasil, cerca de 68% dos óbitos do país, e agora menos de 35%, e também um número superior a 60% naquele período, e agora inferior a 32%, mas nesse momento que a gente passa, com essa grande aceleração no país como um todo, São Paulo cresce ainda na região metropolitana de São Paulo, mas cresce 4 vezes mais proporcionalmente no interior do estado. Além disso, nós conseguimos também verificar o crescimento em mais municípios do estado de São Paulo e de forma mais aguda. Em março, 7 municípios a cada 3 dias. Em abril esse número avançou, mas agora, no final de abril e no início de maio, a gente chega ao patamar de 38 cidades a cada 3 dias. O que, se seguir por esse caminho ao longo do mês de maio, significa todos os municípios do estado de São Paulo terem o contágio do vírus até o final de maio. E nós estamos verificando uma aceleração nesse processo, ao mesmo tempo que as taxas de isolamento caíram no interior do estado de 52% para 47% em média ao longo desses últimos 15 dias. Portanto, a gente consegue verificar esse grande impacto de aceleração no interior do estado, ao mesmo tempo que as taxas de isolamento caíram durante esse período. Momento de atenção
para todo o interior do estado de São Paulo. Por isso que nós trouxemos aqui o Vignoli como secretário estadual de desenvolvimento regional, que tem esse relacionamento com os prefeitos e toda a estrutura administrativa do estado, dividido por regiões. Tem as regiões administrativas do estado que se juntam às regionais de saúde do estado, e nesse sentido precisamos então ficar alertas de como anda o crescimento a respeito da epidemia no interior do estado. É uma situação que, como vocês podem perceber, ela está num patamar mais agressivo do que estava antes. Ou seja, a situação está ela piorou um pouco em relação aos números, e como mostrado aqui, e as consequências com relação ao interior, mostrado pelo Vignoli e também pelo Dimas Covas. Eu gostaria que o Geraldo Repre, ele é presidente do Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, o COSEMES, e integrante do Centro também de Contingência, e secretário municipal de São Bernardo do Campo. Por favor, Geraldo. Bom dia. Primeiro, é importante, eu acho que nós analisarmos, como o Vignoli falou e o Dr. Dimas, a doença está indo para o interior e indo com muita força. Apesar de que todos os municípios, com certeza, fizeram o seu plano de contingenciamento para o combate ao coronavírus, mas que nós sabemos, muitos municípios não estão preparados, e um dado muito importante que o secretário anunciou, eu volto a insistir, é a taxa de ocupação hospitalar. Nós estamos vendo na Grande São Paulo, 90%, eu vou citar um exemplo que aconteceu na minha cidade. Nós inauguramos um hospital a semana passada de 100 leitos, com 19 leitos de UTI, há 4 dias. Hoje eu já tenho 13 pacientes nesses leitos. Eu tenho um outro serviço com 40 leitos de UTI, os 100% ocupados. Isso é um dado bastante preocupante, eu volto a insistir. E tem um outro dado preocupante que nós analisamos essa semana, o nosso número de internações e o número de altas. Com todos os leitos que estão sendo feitos no estado de São Paulo, nós tivemos, no dia de ontem, 1.000 internações. Tivemos 600 altas. Essa relação internação-alta, ela deveria ser muito próxima. Porque senão, em breve, se esse número continuar desta forma, ou crescendo pelo que parece que vai acontecer pela tendência, nós vamos estar numa fase extremamente complicada. Então, com todo o esforço que estão sendo feitos, nós agora, semana que vem, em São Bernardo, inauguraremos mais um hospital com 250 leitos, com 80 leitos de UTI. E não são hospitais de campanha, são hospitais normais que estavam em obras, eles teriam outra finalidade, e nós vamos transformá-lo apenas em hospital Covid. Aí a importância das ações de mitigação que nós temos feito. A importância do ficar em casa, a importância de usar a máscara. E eu sempre insisto, quando eu uso a máscara, eu te protejo e você me protege. Nós estamos vendo a doença, apesar de que algumas críticas ou não, ela está caminhando para o interior. E em breve, como já foi dito, até o final do mês, provavelmente os 645 municípios de São Paulo terão casos e com certeza óbitos. E nós sabemos, muitos municípios desse estado não têm um leito de UTI. Muitos municípios desse estado provavelmente nem leitos até de estabilização. Então é muito importante essas ações que estão sendo feitas. Muito obrigado, Geraldo. Enfatizando a mensagem do presidente do Conselho Estadual dos Secretários Municipais de Saúde, que é o fique em casa, ou salve-se em casa, e o uso de máscaras. É muito importante essas duas atitudes de cada um de nós, para que a gente possa proteger o outro com a máscara. A minha máscara te protege, a sua máscara me protege. E o isolamento no sentido de que a gente fique em casa, salve-se em casa, e principalmente para as pessoas acima de 60 anos, que nós temos que ter um cuidado especial.
São 12h54. Vamos abrir para as perguntas. A primeira, presencial, Maria Manso, da TV Cultura. Muito obrigado, Maria Manso. Boa tarde a todos. Eu queria saber sobre os capacetes que estão sendo desenvolvidos aqui em São Paulo e que podem substituir os respiradores e, consequentemente, ampliar o número de leitos de UTI. Eles realmente começam a ser testados amanhã no Hospital das Clínicas? Quantos são? Como vão funcionar? O que vocês puderem liberar de informações para a gente. Obrigada. Ok. Dimas Covas, por favor. Veja, nós temos dois tipos de respiradores. São os respiradores chamados invasivos e os não invasivos. Quer dizer, os não invasivos, eles colocam o oxigênio para dentro por pressão. E os capacetes são um tipo de respirador não invasivo. Então, ele é uma alternativa para os casos que não são graves, que precisam da intubação, mas que precisam do suporte de oxigênio. Tá? Então, eles ajudam muito, e isso foi usado intensamente em outras regiões durante essa epidemia. E aqui no estado de São Paulo, a Secretaria está tomando providências para incorporar esse tipo de respirador. Muito obrigado, Maria Manso. A próxima seria presencial também, Vitor Moraes, da Jovem Pan, por favor. Boa tarde, secretário. Boa tarde a todos. Eu queria saber, secretário, se o governo do estado tem um estudo, um modelo de estudo para saber exatamente quando que vai ser o pico da doença aqui no estado de São Paulo e se esse modelo pode ser compartilhado com a população e com outros especialistas. Ok, eu vou dividir a resposta aqui com o Dr. Dimas. Esta é uma pergunta muito difícil de responder exatamente em números. Nós trabalhamos cenários e não números. Então, da mesma forma que ele colocou aqui, os cenários que nós temos de acordo com a taxa de isolamento das pessoas. Dimas, por favor. Dá para compreender muito naquele gráfico que eu mostrei. Quer dizer, dependendo do nível de isolamento, você vai ter um pico mais alto e mais curto, e se você for mais efetivo, você vai ter um pico menos alto e mais longo, tá certo? Então não dá para você dizer exatamente vai ser em dia tal, né? Quer dizer, as projeções nesse momento é que se essas medidas continuarem, ela será um pouco antes, né? Provavelmente a partir da segunda semana de maio, terceira semana de maio. Se as medidas forem melhoradas, se a adesão for melhor, ele vai se estender um pouco mais, né? Esse chamado pico, porque na realidade não seria um pico, seria uma montanha, mas isso com a vantagem de que o sistema de saúde poderá absorver os casos gerados. Tá? Então essa é a grande situação, quer dizer, nós não queremos ter picos, porque picos significa o seguinte, uma geração grande de número de casos e a capacidade do sistema de saúde sempre é fixa, ela não aumenta de acordo com o número de casos. Então nós queremos que a epidemia, que o número de casos gerados seja suficiente para ter atendimento no sistema de saúde. Né? Então quanto mais suave essa curva e, portanto, quanto mais distante essa elevação, é melhor para o sistema de saúde. Muito obrigado, Dimas. Muito obrigado, Vitor. Próximo é online. Rafael Viana, da Rede Vanguarda de São José dos Campos. O Flávio vai fazer a leitura. Gostaria de abordar a evolução dos casos no interior do estado. Aqui no Vale do Paraíba, o aumento no número de casos em um mês foi de 500% e o de mortos 350%. Como o estado vê essa evolução e qual é a projeção para as próximas semanas? Vignoli, por favor. Muito bem, esses números têm sido crescentes em todo o estado de São Paulo, todas as regiões do estado de São Paulo cresceram e as regiões mais próximas aqui da região metropolitana cresceram também de forma importante. É fundamental dizer que as taxas de isolamento do Vale do Paraíba precisam ser crescentes ao longo desse período que nós passamos. As regiões dentro do Vale do Paraíba, mais distantes de São Paulo, Vale Histórico e Litoral Norte tem taxas um pouco melhores do Vale do Paraíba mais próximo aqui de São Paulo e nós precisamos avançar com esse isolamento.
mas os números nos indicam um crescimento exponencial em torno disso. Você já citou quais foram os índices do Vale do Paraíba até agora, e é uma região em alerta por tudo que representa a proximidade do epicentro, o crescimento que teve nesse período e a queda nas taxas de isolamento. Só para complementar, o nosso trabalho é aumentar o número de leitos cada vez mais. Então, inclusive na questão do Vale, acabamos de abrir os leitos do Hospital de Caraguatatuba, dedicados exclusivamente ao Covid e que podem atuar e oferecer recursos para o Vale. Além disso, tem São José dos Campos também, que vocês já acompanham. Muito obrigado pela pergunta. Agora vamos para uma presencial, Roberta Russo, da CNN. Obrigado, Roberta. Olá, secretário, boa tarde a todos. Ontem o doutor Davi Wippe falou sobre pacientes de outras regiões do país que têm vindo a São Paulo para fazer o tratamento da Covid-19 por aqui. Queria saber se o secretário tem mais detalhes, se o secretário tem números de pacientes chegando por aqui, se há já algum indicativo de que será pedida ajuda federal. E ainda sobre os leitos de UTI, aproveitando, queria perguntar também sobre a questão da fila única, da possibilidade de transferência de pacientes que ficarem na fila dos hospitais públicos para os hospitais privados. Já há algum tipo de negociação confirmada em relação a isso? Obrigada. Ok. O seguinte, com relação ao que você colocou a respeito da segunda parte da sua pergunta, nós devemos, já foi para publicação, para hoje ou para amanhã, um chamamento no sentido que nos dê a possibilidade de negociações, inclusive com a rede privada. É um chamamento público e ele coloca as condições que a Secretaria oferece aos hospitais e existe uma sequência que a gente tem que obedecer por questões legais, que seja pelos os filantrópicos em primeiro lugar e depois a rede privada. Estou excluindo, obviamente, a questão dos hospitais próprios, né? Mas a rede privada tem que ser obrigatoriamente, por lei, uma negociação depois de esgotadas as possibilidades com os hospitais filantrópicos. Então, rede privada filantrópica e rede privada lucrativa. Nós já abrimos esse chamamento e, como eu disse a vocês a semana passada, isso seria uma ação que a gente deveria tomar em breve, foi feito, deve publicar entre amanhã ou depois. Já foi para publicação. Quanto à questão da vinda de pacientes de outros estados, que eu comentei com vocês também, ela relativamente acontece dentro de uma certa frequência, vamos dizer assim, né? Nós frequentemente recebemos pacientes de outros estados. Com relação ao Covid, nós não temos ainda a necessidade ou os dados relativos à entrada de pacientes pelas fronteiras do estado. Não houve isso. O que o doutor Davi comentou ontem foi com relação a pacientes que vêm de estados longínquos, que são justamente, e não fronteiriços, justamente, ele citou o Amazonas, ele citou o Pará e o Maranhão, que são, infelizmente, locais que estão com o seu sistema de saúde totalmente ineficiente, já num ponto de 100% de ocupação, e que as famílias que podem acabam vindo para os hospitais privados do estado de São Paulo. Isso já também acontece normalmente, isso não é um fato novo, mas agora, na questão do Covid, é isso que nós observamos. O Geraldo quer fazer um comentário aqui. Até complementando um pouco a sua pergunta, quanto à rede privada, alguns municípios já estão fazendo um convênio, um chamamento, como o secretário colocou. E, além disto, normalmente o que se faz na regulação, você esgota primeiro os leitos públicos,
com todas as possibilidades, inclusive com os novos leitos que estão por vir, aí sim você pode, através de convênios, ou até, como nós hoje estamos numa declaração de calamidade pública, você pode requisitar leitos também da rede privada. Então, você pode fazer essas duas coisas, tanto o chamamento, como é o que a maioria das prefeituras tem feito, e, em último caso, eventualmente, podemos até fazer a requisição. E aí você praticamente obrigaria a rede privada a ceder leitos para a rede pública ou conforme houver a necessidade. A próxima pergunta, o Flávio também vai fazer a leitura, é de Cristiano Alves, rádio municipalista de Botucatu. Com relação aos pacientes que receberam alta, qual é o tempo que ele ainda deve ficar em isolamento? O exame é repetido? Qual é a orientação dos médicos após a alta? Eu vou pedir para o Geraldo fazer, por favor, essa resposta. A recomendação é a mesma. Então, o que nós esperamos do início dos sintomas ou do diagnóstico até 14 dias, ele recebe alta, ele faz a sequência do tratamento. Se for na rede privada, ele continua na rede privada. Na rede pública, a orientação, existe uma coisa que nós chamamos de alta compartilhada. Se ele sai de um hospital e ele mora numa determinada região, na UBS, aquela UBS é avisada, os médicos daquela unidade básica de saúde são avisados, os agentes comunitários são avisados, e aí você faz toda uma rede de acompanhamento desse paciente. A maioria dos municípios também já se estruturou nesse sentido. A hora que você tem um caso positivo, você acompanha esse paciente, ou por telefone, ou eventualmente uma visita presencial, e você vai acompanhando. Então, a sequência é esta. Após receber a alta, a unidade de básica, ou que ele está ligado, é comunicada, e essa sequência é feita por essa unidade básica de saúde. Ok, agora, muito obrigado, Cristiano, por ter enviado a pergunta. Agora uma pergunta presencial. Carolina, da Rede TV. Muito obrigado. Boa tarde, secretário, e a todos. Em outras coletivas, vocês falaram sobre a possibilidade de enviar alguns pacientes graves para hospitais do interior. Agora, com esse avanço da Covid pelo interior, isso vai acontecer ou não? E se já está acontecendo, gostaria de saber se vocês têm números de quem foi enviado e também qual tem sido o critério para deslocar essas pessoas daqui para lá. São só os novos pacientes graves ou como é que é feita essa triagem? Obrigada. Seguinte, Carolina, no mês de abril, nós enviamos para o interior 15 pacientes, para diversas cidades. Isso quem faz, e faz isso com uma certa frequência, é a CROSS, né? O CROSS, que é o Centro de Regulação dos Serviços de Saúde. Ele procura vagas e faz uma adequação entre a necessidade do paciente com a oferta de vagas que possa existir na Grande São Paulo ou perto da Grande São Paulo. De fato, como você colocou, existe agora um aumento do número de pacientes para o interior. Então, por isso que nós já lançamos, inclusive, o chamamento para a rede privada e novos leitos que estamos colocando, como falou o Dr. Geraldo Hepler. Então, isso a gente busca um equilíbrio entre esse sistema de vasos comunicantes, entre oferta de leitos e necessidades dos pacientes, e isso é regulado pelo CROSS. Inholle, por favor. Só para que fique muito claro essa questão fundamental. Nós utilizamos o CROSS, que é o sistema de regulação que sempre foi utilizado no estado de São Paulo. Esse sistema faz um combate estadual ao coronavírus, né? Toda a população de todos os municípios do estado de São Paulo tem a mesma importância e o modelo que é regulado e sempre foi dessa forma, segue fazendo. Portanto, o CROSS busca aquele leito mais próximo para o paciente encontrar e ter acesso à UTI
disponível. Segue o modelo que sempre foi feito, o modelo que cuida de todos os habitantes do estado de São Paulo de forma indiscriminada. Como última pergunta, o Guilherme Bausa, da TV Globo. Boa tarde a todos. A gente teve acesso a esse estudo, aos dados desse estudo, as projeções de morte, de lotação de UTI, e no único cenário dos 3 que foram trabalhados em que não há saturação dos leitos de UTI é com 70% de isolamento. O que pode ser feito para chegar a esse percentual? Só com o lockdown? Tem algum outro tipo de medida para chegar nesse percentual? E qual que é a capacidade de ampliação de leitos de UTI? Qual que é o cálculo que vocês têm de leitos de UTI que conseguem aumentar, que vocês vão conseguir aumentar nas próximas semanas? Veja bem, Guilherme e todos, como eu disse, o nosso trabalho é ir aumentando cada vez mais o número de leitos. Nós temos ainda leitos para colocar dentro do sistema, em função da questão do respirador, que eu já comentei com vocês, e faremos dessa maneira, sempre procurando atingir uma porcentagem de ocupação menor, né, conforme os recursos são alocados. O 30%, acho que o Dimas pode, inclusive, colaborar aqui nesta resposta. A situação de leitos está colocada desta maneira que está aí, se não formos a crescer um número mais substancial de leitos. Aí, de fato, acontece isso que você colocou. Mas isso, como eu disse, é um equilíbrio que a gente sempre vai fazendo de mais leitos, cada vez que a gente denota uma necessidade desse tipo. Bem, essa é uma pergunta importante. Quer dizer, o número de leitos é a variável mais importante do enfrentamento da epidemia. Quer dizer, o sistema de saúde, ele precisa colocar os leitos em funcionamento, esses que já estão sendo colocados, os que serão colocados ainda, mas nós chegaremos num número que não vai crescer infinitamente. Então, nós temos que olhar sempre para a curva de crescimento, e aí vem essa questão do isolamento, porque é ela que vai balizar, né, essa capacidade em termos de paciente. Quer dizer, se a curva sobe muito, gera muito paciente e sobrecarrega o sistema. Né? E isso aí, você pode até ter o dobro de leitos. Se você abre, se você permite a circulação do vírus, né, vai ocorrer um pico de casos. Né? E aí sobrecarrega fatalmente o sistema. Então, esse é o jogo, tá certo? Quer dizer, você jogar com as taxas de isolamento, e você precisa ter melhor do que tem hoje, né? Mesmo considerando já os leitos que vão entrar, para daqui 30, 60 dias nós não suplantarmos essa capacidade. Né? Desculpa? Você veja, a projeção mínima seria 55%, que era a taxa que estava prevista, e que já foi atingida, inclusive, no começo das medidas. Ela chegou a 56%, 57%. Quer dizer, caiu muito. Hoje ela está numa situação, naquela curva que eu apresentei, já tendendo a aumentar e rapidamente esse aumento. Né? Só para adicionar aqui a resposta, o Estado de São Paulo trabalha diariamente para a construção de novos leitos. E se hoje a gente tem aquela taxa de 67% no interior e 87% na capital, é porque diariamente novos leitos estão sendo agregados a isso, sempre considerando o pior cenário e trabalhando para superar ele. É fundamental dizer que flexibilização ou endurecimento de medidas aqui em São Paulo, se usou o termo lockdown, mas a gente pode falar de forma mais técnica em flexibilização ou endurecimento, é definido aqui pela ciência. E diariamente tem sido avaliado os números de crescimento e medidas compatíveis a esse momento que São Paulo passa. É por isso que até agora a gente conseguiu seguir com o sistema de saúde sem colapso, e diariamente nós vamos analisando os dados e a equipe de saúde define de que forma se dá o processo de isolamento social. Bom, nós terminamos as perguntas. Pois não. Tem que pagar uma multa. Ok. Pode ser depois. Obrigado, secretário.
Fábio Diamante, do SBT. Os números que os senhores mostraram nos deixam a clara certeza de que o isolamento hoje ele é insuficiente. Ninguém aqui está querendo criar uma saia justa, porque essa é uma decisão do governador, a gente sabe. A pergunta que eu queria fazer para os senhores é: os senhores, como área da saúde, estão convencidos de que São Paulo precisa de uma rigidez maior para que essa taxa de isolamento suba? Vou repetir que eu não quero adiantar a decisão do governador sem saia justa, mas isso fica claro, acho que isso precisa de ser dito de maneira mais clara para a população. Então, amanhã temos uma coletiva que vai tratar exatamente desse assunto. Então amanhã nós tratamos disso. Tá bom? Geraldo? Não, eu quero aproveitar a coletiva e eu quero fazer um apelo. Eu quero fazer um agradecimento especial a todos os profissionais de saúde. Tá? E hoje eu estou extremamente chateado. Nós perdemos um funcionário em São Bernardo do Campo com 37 anos de idade de Covid-19. Deixa esposa e 2 filhos. Então eu insisto, mais uma vez, nós precisamos nos cuidar. Nós precisamos cuidar da nossa população. E a hora que eu falo nós, eu incluo todo mundo, não só os profissionais de saúde. Todos são responsáveis por isso. Fique em casa. Porque a pior coisa do mundo é você ter que dar uma notícia dessa de um rapaz tão jovem e ele perder a vida por uma doença dessa, que nós, como cientistas, eu com quase 40 anos de formado, é uma doença que cada dia é uma coisa diferente, cada dia ela se mostra de uma forma diferente. Não tem outra saída, a única saída é nós nos prevenirmos. Prevenirmos ficando em casa, prevenirmos usando as máscaras. Então eu faço esse apelo e um agradecimento especial aos profissionais de saúde em toda a rede, não é só. A gente fala profissional de saúde só médico, não é médico. É o faxineiro, é o cara da manutenção, é o guarda da porta, todas essas pessoas. Então um agradecimento especial, são verdadeiros guerreiros que estão aí para nos defender. Bom dia. Obrigado, Geraldo. Acho que o Dimas quer falar também. É só um esclarecimento para quem nos assiste. Nós chegamos aqui para a coletiva, estávamos usando máscara, né? Tiramos a máscara apenas para fazer a intervenção e vamos colocar a máscara de novo. Então é importante, vamos também usar a máscara todos. Muito bom. Alguém quer fazer? Paulo, algum comentário? Então eu queria agradecer a presença de todos aqui. Desculpa ter frustrado a sua pergunta, mas isso é um assunto que vai ser tocado amanhã. E, embora estejamos sempre trabalhando com cenários e muito alertas no sentido de que providências temos que tomar a cada dia. Isso é uma atuação muito dinâmica. A cada dia temos que ter novos recursos para poder enfrentar uma epidemia desta natureza, que, como disse o Geraldo, tem um ser ali que é muito... ele muda com muita facilidade a forma como ele se apresenta enquanto uma doença. Muito obrigado a todos e até amanhã.